dos versos 12 em diante, irmão. Está com Bíblia, Lucas? O Lucas quer uma Bíblia, gente. Irmão Lucas. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, do versículo 12 em diante, irmão. Podemos ler? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, do 12 ao 17. Todos encontraram? Amém. Lemos assim a palavra do Senhor. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor, não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali meu irmão Tito. De sorte que, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Graças, porém, a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós se manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Pois para Deus somos bom perfume de Cristo, tanto nos que se salvam, como nos que se perdem. Para estes, certamente, cheiro de morte, para a morte. Mas para aqueles, cheiro de vida, para a vida. Mas para estas coisas, quem é idôneo? Nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, com o amor de Deus, na presença de Deus. Amém? Santo, Santo Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor, por estarmos aqui nessa noite e por fazer parte, Senhor, deste grupo tão seleto, Pai, de estarmos aqui nessa noite. Deus, te pedimos, ó Deus, que o teu Espírito Santo tome forma do meu corpo, que não seja eu falando, mas o Senhor. Usa-me, ó Deus, conforme a tua vontade, mas não a minha. Porque a minha vontade, ela é pecaminosa, Pai. A minha vontade, ela não presta, Senhor. Deus, em nome do Senhor Jesus, usa-me conforme a tua vontade. Usa os meus lábios, a minha língua, o meu falar, o meu gesticular, Senhor. O meu pensar, que não seja eu, mas o Senhor. Deus, em nome de Jesus, fala com o teu povo. Fala com a tua igreja, assim como o Senhor falou comigo nesse texto e através desse texto. Para a honra e glória e louvor do teu nome, no nome santo de Jesus. Que eu e toda a tua igreja, nós oramos e te agradecemos. Amém. Eu estava em casa no meu banheiro e Deus falou assim: seja ousado como você foi ousado na quarta-feira. Eu levei uma mensagem aqui na quarta-feira que quando eu cheguei em casa eu pensei, refleti, chorei. Irmão, eu tive um sonho de terça para quarta, um sonho arrebatador. Foi um sonho somente arrebatador, tá? Porque tem crente que fala assim: eu fui arrebatado. Alguns abestalhados, algumas abestalhadas, e por uma outra parte tem alguns abestalhados que acreditam. Tudo que o pessoal escuta na internet, o pessoal dá crédito. Eu falo assim: bando de abestalhados, só vai haver um único arrebatamento. Esse negócio, eu fui arrebatado, fui até o céu.
Olha que mentiroso. O próprio Jesus disse assim: ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu. Olha só. Olha a contraditória que já começa por aí. Outro diz que foi arrebatado, foi até o inferno, voltou. Tu acha que alguém vai no inferno, o diabo deixa sair? Rapaz, pelo amor de Deus, é cada coisa que a gente vê. Aí a gente vê a igreja sendo conhecida somente por vitupério. Sabe o que é vitupério? No grego significa vergonha. É o que mais a gente está presenciando hoje, irmão. Igrejas sendo cada vez mais em conformidade com o pecado, com as lascívias deste mundo. E estamos caminhando cada vez mais para um abismo. Abismo esse sem volta. Abismo esse sem retorno. O apóstolo Paulo diz na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 ao 5, Paulo começa a escorrer e ele diz: olha, vai chegar tempo, prega, admoesta, persista, insista, porque vai chegar tempo que não suportarão a sã doutrina. Não é sã doutrina de calça comprida, e nem de brinco, nem de batom, não é nada dessas parafernálias. Paulo se refere a doutrinas bíblicas. É a gente viver o que Cristo viveu. Lá em Mateus 6, versículo 33, olha o que é que Jesus disse. Em primeira instância ele diz: olha, mas primeiro buscar o reino de Deus. O que é isso, pastor? Morada celestial. E a segunda parte do versículo, o que é que ele diz? E olha, e praticar toda a justiça, ser reto, fiel, como Jesus assim o foi e viveu. E a terceira: não esquenta não, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus foca primeiro o quê? Céu. Segundo, ser reto, justo. Terceiro, e fica em paz. Faz a minha vontade e eu suprirei todas as suas necessidades. É isso que a gente tem que entender. É isso. Quando a gente entende isso, Deus, ele superabunda na minha vida e na tua vida, em todos os sentidos. Qual é a minha necessidade e a tua necessidade? A gente precisa entender que quando Paulo se refere aos Romanos capítulo 5, primeiro versículo, olha o que é que Paulo diz: sendo, pois, justificado, temos paz com Deus. Eu só vou ficar até na paz. Quando Paulo diz isso, Paulo está dizendo, afirmando contundentemente e reluzente. Ele diz: olha, Deus não vai atender às tuas vontades, Deus só vai atender às nossas necessidades. É isso que você precisa entender, e eu preciso entender. Mas para que isso seja notório, de fato, na minha vida e na tua vida, eu preciso ter uma conversão que ela tem que ser de fato honrosa, né? Eu nunca vi irmão, eu e a minha esposa, nós estamos convertidos há 25 anos. Eu nunca vi uma época tão difícil de evangelizar como está sendo agora, pelas vergonhas que as igrejas estão escancarando. Os crentes sem pudor. E o pior é que aqueles que têm pudor, aqueles que querem andar certo, são escandalizados e rejeitados, repudiados, por causa daqueles crentes que não têm direção e não têm aquela comunhão com Deus. Fale comigo: como viver na presença de Deus e permanecer nela. Vamos todo mundo falar mais uma vez? Como viver na presença de Deus e permanecer nela. Fale mais uma vez só. Queridos, todo mundo aqui já ouviu falar em Enoque? Quem já ouviu falar? Levante a mão. Enoque, ele foi transladado.
Deus o translandara, por quê? Porque Enoque ele andava com Deus. Deus honrou Noé. Ai, meu Deus. Gênesis 5, versículo 24. Gênesis 5, versículo 24. Esse Deus é lindo. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Por que Enoque foi transladado por Deus? Enoque ele tinha fidelidade, comunhão, andava na presença de Deus e do jeito de Deus. Enoque não provou a morte, porque Deus o transladara para ele não passar pela morte, nem por doença, nem enfermidade, nem dores, nem angústia, nem depressão, nem síndrome do pânico, nem síndrome de borderline, nem esquizofrenia, doença nenhuma, e assim sucessivamente. Quando a gente entende que Deus, ele precisa de mim, de você. Por exemplo, como é que eu posso ser amigo de Deus? Como é que eu posso viver na presença de Deus, jeito e maneira de Deus? Jesus faz uma colocação muito linda, mas essa eu quero deixar por último, né? Jesus fala que se a Silvia quiser ser amiga dele, ela tem que andar do jeito dele. É obedecer, estar com ele. Não ter reserva nenhuma. A gente precisa tirar de nós todas as arestas. Pastor, e o que é arestas, pastor? Rejeição por Deus, rejeição pela igreja, rejeição pelo outro irmão. Às vezes o irmão é careca como eu sou, barrigudinho como eu sou. Aí eu rejeito aquele irmão porque ele é feinho. Graças a Deus que eu sou lindo. E quando a gente entende isso, de que Deus, ele de fato, ele quer eu e você para ele, a gente precisa obedecer. Tiago 2, versículo 23, Tiago 2, versículo 23. Se faz uma declaração de Abraão. E cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Quando a irmã Sonilde diz assim, essa igreja aqui é tudo que eu quero, e esse pastor, eu louvo a Deus pela vida dele, ele vai honrar a irmã Sonilde. Irei eu honrar o meu pastor, e Deus irá me honrar. Irei eu honrar essa igreja e Deus vai honrar. Eu não pedi permissão para a irmã Vera, mas eu vou falar. A irmã Vera era uma fumante, né, irmã Vera? Posso falar? E ela falava assim, ai, meu pastor, está muito difícil. Aí eu cheguei na irmã Vera e eu falei assim, irmã Vera, você está proibida de falar assim, está muito difícil. Olha para mim, por favor. Quando a gente declara que as coisas estão difíceis, a gente está dizendo ao todo o comando do nosso cérebro que não vai ter jeito. Aí você diz, tudo para você está difícil. Aí os teus neurônios, a tua massa cefálica, a tua massa cinzenta, tudo que compõe teu de 1,3 kg a 1,5 kg de toda a massa que compõe e forma o teu cérebro, a tua caixa craniana, eles vão afirmar assim, de fato, tá difícil, a gente não vai conseguir. Falei, Vera, minha filha linda, você vai falar assim, não, eu vou deixar de fumar, porque isso me prejudica, isso é muito complicado, não quero mais fumar. E ela começou a declarar isso na vida dela, isso aconteceu, acabou. Desculpa, irmã Vera, não foi para te expor, mas para te honrar. Para falar para os irmãos aqui que quando eu quero, eu posso. E aquilo que eu não posso, Deus pode por mim.
Sabe o que eu fico imaginando? Quando a situação estiver difícil, declare-se para Deus: Senhor, eu não sei como é que o Senhor vai fazer, mas que o Senhor vai entrar com providência, vai, porque eu estou lascado. Mas o Senhor é o meu escape. E sei que o Senhor vai entrar com providência. Irmão, Jó, ninguém estava mais no perrengue do que Jó. Olha a declaração de Jó. Eu sei que o meu Redentor vive. Jó 19, versículo 55. Porque eu sei que meu Redentor vive, e por fim se levantará em meu favor nessa terra. É Jó 19, 25. Eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele vai se levantar nessa terra ao meu favor. Ei, deixa eu te falar algo. Deus precisa que você seja reluzente, transparente naquilo que você idealiza, porque todos os sonhos, eles são para ser realizados, mas você precisa entender que você, como cristão, como servo do Senhor, você precisa ter uma fé convicta, e Deus assim te honrará. Eu sei que meu Redentor vive, e por fim se levantará a meu favor nessa terra. Vê se não é o que está escrito. O que é que Deus quer do pastor e de você? Fidelidade, compromisso. Como viver na presença de Deus e permanecer nela? Tenha compromisso com Deus. Irmão, percebam comigo. Paulo escreve isso daqui. A segunda carta aos Coríntios, Paulo ele está reanimando os irmãos. Paulo vem com essa segunda carta, ele vem como fortalecendo os irmãos na sua fé, fortalecendo os irmãos na esperança, fortalecendo os irmãos que tudo é possível ao que crer. Eu não vou falar das viagens missionárias de Paulo, no versículo 12, 13, 14, não. Mas eu quero focar aqui em você, no verso 15 e no verso 16. Por favor, G. Olha só. Porque para Deus somos bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Olha só. Paulo traz algo maravilhoso. Quando fala cheiro, está falando de perfume. Irmão, eu e você, a gente tem que exalar Jesus. O pau está quebrando nas minhas costas, eu estou lá firme. Eu sei que meu Redentor vive, e por fim se levantará em meu favor nessa terra. Eu sei o Deus que eu sirvo, mas eu sei que Ele vai entrar com providência. Ei, não desanime. Não desanime, porque Deus é contigo. Porque para Deus somos um bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Olha só, Paulo coloca dois tipos de pessoas: os que vão para a vida e os que vão para a morte, da morte para a morte. Quer ver? Olha o verso 16, por favor, G. Para este, certamente cheiro de morte. Para este que, quando Paulo termina o verso 16, ele fala, volta lá, G, para que o Diogo, por favor. Olha como é que ele vai. Nos que se salvam e nos que se perdem. Qual é o salvo? Aquele que se converteu e aquele que permanece. Não é simplesmente levantar a mão, porque a salvação ela é uma conquista diária mesmo. Eu não creio nessa predestinação que uma vez salvo para sempre. Eu não. O camarada sai da igreja e está salvo para o inferno, só se for. Porque para Deus não, para o céu não. Ele pode estar salvo aí nesse céu aí do experimenta, mas o céu que está o nosso Jesus não. Então a gente precisa entender isso em nossas vidas. Olha como é que Paulo diz, por favor, agora o verso 16. Os que se perdem, para estes quem se perde. Certamente cheiro de morte para a morte, mas para aquele cheiro de vida para a vida. Está falando daqueles que são convertidos de fato, que permanecem. Da vida para a vida.
Agora olha o que é que Paulo diz. Aí ele coloca uma incógnita para mim e para você. E essa incógnita ele se faz jus à nossa perspectiva de permanecermos firme. Porque não adianta somente chegar aqui, levantou a mão e acabou. Não. Tem uma consequência de vida santa com Deus. Uma ovelha minha uma ovelha que eu amo muito, mandou uma mensagem para mim na terça-feira e que ela me fez chorar. Eu fiquei muito comovido com a mensagem dela. E eu falei, meu Deus, obrigado, porque eu estou no caminho certo. E o sonho que eu tive de terça para quarta foi assim cruel. Tinha muitos aqui da nossa igreja que ficou. E Deus falou assim, não quis te ouvir, não quis te escutar e não te obedeceu. Por isso que ficaram. Irmão, você vai me perdoar, mas enquanto vida eu tiver, é isso que eu vou pregar para vocês. Eu não vou fazer de conta que eu sou teu pastor e tu é minha ovelha, e no dia do arrebatamento vai eu e você para o inferno. Eu vou pregar aquilo que te conscientiza, eu vou pregar aquilo que te acorda, eu vou pregar aquilo que te alerta, eu vou pregar aquilo que te conduz à vida eterna. Posso ouvir amém? Então é isso que você devemos entender isso em nossas vidas. O que é que Deus quer de mim, de você? Persistir na tua fé. Queridos, olha só. Quando eu vou usar aqui a pessoa de Paulo, o apóstolo Paulo. Ele diz, olha, fica atento, rapaz. Eu fico imaginando, Enoque foi transladado. Abraão era amigo de Deus. Gênesis 4, versículo 20, Gênesis 5, versículo 24, diz que Enoque andava com Deus. Tiago 2, versículo 23, diz que Abraão era amigo de Deus. Agora, quem era o apóstolo Paulo? O demônio, ele faz uma declaração. Ele diz, conheço Jesus. Paulo, eu sei quem é. E tu quem é? Coloca para mim Atos 19, versículo 14 e versículo 15. Os que faziam isso eram 7 filhos de serva, judeu principal do sacerdote. Os 2 filhos do judeu eram filhos de homens que tinham responsabilidade de pregar a palavra e ensinar a palavra. Olha o que é que acontece. Eles vão expulsar um demônio lá e ele diz, eu te excomungo, eu te expulso em nome de Jesus a quem Paulo prega. Olha o que é que o demônio diz. O demônio dá uma declaração de quem era Paulo, o que Paulo era, o homem de Deus que o apóstolo Paulo era. Olha o versículo 15, por favor. Respondendo, porém, o espírito maligno disse, conheço Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Os demônios, ele tem que entender, ele tem que declarar o que eu sou e quem eu sou diante de Deus e para com Deus, e você também. Posso ouvir a mim? Você pode dar um salve de palmas para Jesus? Sabe aqueles momentos que você fala assim, acho que eu não vou para a igreja hoje não, eu estou com uma preguiça dos infernos. É do inferno mesmo, porque quando você fala assim, está agradando ao diabo. E tem gente aqui que estava em casa e falou assim, acho que eu não vou para a igreja hoje não. Ei, Deus está falando contigo agora. O que é que Deus quer de você? Firmeza. O que é que Deus quer de você? Você está numa igreja que prega a palavra, que teu pastor estuda, que teu pastor come Bíblia, que teu pastor sabe o que fala. Essa autoridade não foi homem que me deu, foi Deus que me deu. Tem um louvor do J. Neto que eu gosto muito. Eu esqueci o louvor. Eu vou lembrar do louvor, depois eu canto para vocês. Eu não me importo se aqui sou perseguido, se às vezes sou ferido por palavras
palavra de alguém. Eu não me importo se falam mal de mim, mas ninguém vai me impedir de louvar ao meu Senhor. A minha vida somente a Deus pertence. É para Ele que eu canto e dou o meu louvor. Não são calúnias, inveja ou perseguição que tire a comunhão que eu tenho com meu Deus. É assim que você tem que pensar. Deus, Ele quer você para Ele. Mesmo você passando por algumas atribulações, sabe, passando por algumas contradições, Deus quer você para Ele. Irmão, a salvação, a primeira, em princípio, foi para todos, mas agora já não é para todos. A gente precisa entender isso em nossas vidas. É maravilhoso a gente entender que Deus quer algo comigo e com você. Paulo diz, olha, a gente não é como, quer ver? Olha o que Paulo diz, no verso 17. Nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Sabe o que é falsificador da palavra de Deus? Eu preciso pintar a igreja de preto. Eu preciso pôr luzes. Eu preciso pôr globo na igreja. Eu preciso pôr fumacinha saindo do altar. Eu não vou virar a igreja como se fosse um entretenimento. Aqui você vai escutar o que Deus quer falar com você e acabou. Você tem um banco muito confortável. A minha maior preocupação foi fazer um banco almofadado para você ficar bem. Tá bom aí, Danilo? Tá gostoso, né? Banco almofadado, tá gostoso? Te amo, tá? Deus te abençoe. Então a gente precisa entender isso em nossas vidas. Irmão, quando você pensa que Deus não está mais agindo na tua vida, Ele diz, calma, eu estou aqui. Eu estou vendo toda a sua angústia, todo o seu desespero, toda a sua aflição, todas as humilhações. Estou vendo tudo que está te afligindo. Ei, eu estou contigo, eu estou do teu lado. E Ele vai te honrar. Amém? É isso que Deus quer de você. Fica firme. Fica firme. Querido, os irmãos lembram de Noé? Noé 6, versículo 9. Também diz que Noé andava com Deus. Ah, mas eu sou muito assoberbado. O meu emprego, o meu trabalho, a minha empresa não me dá. Desculpe-me, mas você precisa arrumar um tempo na tua agenda para Deus. Não é o resto do teu tempo, não. Tem que arrumar o tempo que a sua igreja tem culto para você se fortalecer e Deus assim te honrar. Na sua necessidade de você dizer, eu estou contigo. Você abre mão de tudo que você é, de tudo que você tem para me adorar. Eu vou te honrar. Olha lá que lindo. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo, reto. Em suas gerações, Noé andava com Deus. Irmão, vamos caminhar, andar com Deus. Ele vai te honrar e me honrar. Posso ouvir amém? Glória. É isso que Deus quer para a tua vida. Ele vai te honrar. Ele vai tirar você do buraco onde você está. Quando eu falo buraco, é um buraco de aflição, um buraco de desespero. Pastor, eu não tenho saída. Ei, Deus tem saída para você. Deus tem a solução na tua vida. Amém, querido? É esse Deus que eu e você a gente serve. Se não me falha a memória, é esse do 33, versículo 11. Por favor, Gê.
quando você ler esse versículo comigo agora, por favor, fale isso para Deus. Senhor, eu quero falar com o Senhor face a face. E eu sei que o Senhor vai me ouvir, o Senhor vai me responder, o Senhor vai me atender. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu. Depois tornava ao arraial, mas o moço Josué, filho de Nun, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda. Gente, quando a gente entende que Deus de fato Ele é. Quando a gente pergunta, Deus existe? Não, Deus não existe. Deus é. Aquele que existe pode sumir, pode ser exterminado. Ele é Deus. Ele é. Deus não existe, Ele é. Deus tem amor? Não, Deus não tem amor, porque Ele é o amor. Aquilo que é pode acabar, aquilo que é pode deixar de ser. Deus é amor, Ele é a fonte do amor. Pense nisso, por favor. Deus, Ele vai te honrar, Ele vai tirar do buraco onde você está, meu filho. Pode ter certeza disso. Senhor, eu estou numa aflição muito grande. Deus é o escape seu. Atos 13, 22. Por favor. Até Davi, sendo o cara mais pecador que eu já conheci, através biblicamente na minha vida. E quando este foi retirado, lhes levantou como rei. Este que Saul foi retirado como rei, e levantou Davi como rei, ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Ei, faz a vontade desse Deus e você vai ver a glória de Deus. Não tenha dúvida, não tenha receio, não tenha dúvida que você serve um Deus vivo e poderoso. É causa na justiça, Deus vai operar. É causa na tua financeira, Deus vai operar. É porta fechada, Deus vai abrir, escancarar. É enfermidade, Deus vai tirar e vai te curar, e acabou e pronto. Saiba, meu irmão, você serve um Deus vivo, poderoso, que tudo faz em nossas vidas. Agora, olha que coisa linda, a colocação de Jesus. Paulo diz, olha, a gente não falsifica a palavra de Deus. A gente prega e a gente denota Deus, porque a gente vive Deus. Querido, eu só dou aquilo que eu tenho. Eu vejo muitos pastores, até pastores televisivos, irmão, fica inventando modinha, fica inventando umas parafernálias, porque eles não têm nada para dar. Eu só dou aquilo que eu tenho. Se eu tenho conhecimento bíblico, vou passar para você conhecimento bíblico e viver reto como Deus quer e que você precisa viver. E é isso que Deus quer de mim e de você, meu irmão. Deus não quer você aleatoriamente, Deus não quer você esporadicamente, Deus quer você ali firme, 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 e Ele vai operar na tua vida. Quando você pensar que não, está aqui a tua resposta. Acabou. Esse Deus, Ele é lindo na minha vida e na tua vida. Pode ter certeza disso. Paulo diz, a gente não falsifica a palavra de Deus, porque a gente vive Deus e mostra para vocês Deus e apresenta Deus de fato. Sabe o que Paulo está falando? Se não me falha a memória, é 2 Carta aos Coríntios 15, 10. Por favor, gente. Não, 1 Carta aos Coríntios 15, 10. O que é graça? Graça é favor imerecido de Deus para com toda a humanidade. Presta atenção. Olha como é que Paulo se declara. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. O que Paulo está dizendo? Olha,
Eu aproveitei toda a oportunidade que a graça de Deus me concede e me favorece e que ali está comigo. Então a gente precisa entender isso em nossas vidas. Amém, queridas? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te conceda cada vez mais misericórdia. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Era isso que eu queria falar e transmitir o recado do Senhor para a tua vida. Deus, Ele quer muito você para Ele. Mas Ele quer muito, mas muito mesmo. Se coloca de pé em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que Deus esteja cada vez mais na sua vida. Que Deus esteja cada vez mais operando na sua vida, em nome de Jesus. A gente serve a um Deus vivo, eficaz e poderoso. Amém, queridos? Eu amo muito vocês. Por isso que sempre o seu pastor sempre vai pregar o que ele vive e ele procura viver o que prega, em nome de Jesus. Amém? Feche teus olhos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui nessa noite, cultuando ao Senhor, te servindo, te amando, te enaltecendo e te adorando, Senhor. Deus, em nome do Senhor Jesus, a Ti, meu Pai, não temos palavras para agradecer por estarmos aqui nessa noite, meu Deus, fazendo a Tua obra, tudo aquilo que o Senhor deseja de nós, em nome de Jesus. Amém. Dê uma linda salva de palmas para Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Irmão evangelista, irmão Frásio, irmã Nalva,